essas atividades que aparecem aquele íconezinho com três quadradinhos interligados, como se fosse um organograma. São as tarefas do tipo lição. Então essas, se vocês, os tutores principalmente, se forem no link notas, né, na minha disciplina, do lado esquerdo no meio. Se ele for no link nota e clicar e pedir, vai abrir um quadro de notas. Se ele pedir o relatório, segundo relatório de notas, vai aparecer somente, não vai aparecer nenhum aluno, vai aparecer somente a atividade. Todas as atividades que estão com tracinho, elas são de nota. Nenhuma dessas atividades que eu estou falando com vocês aparece esse tracinho. Nenhuma dessas atividades são avaliativas. Então, por lá dá também para o tutor controlar isso. Cláudia está perguntando, professor, por que Rogers? Carl Rogers. Por que Rogers? Como assim? Por que Rogers? Carl Rogers, para quem... a Cláudia perguntou, né, por que Rogers? Eu gostaria até que a Cláudia encaminhasse o porquê Rogers, né? Carl Rogers é um psicólogo, né, no meados do século passado, do século XX, que desenvolveu um procedimento de terapia que se chama a abordagem centrada na pessoa, né, que é uma terapia centrada na pessoa, ou seja, o sujeito é sujeito das suas ações e só fazia sentido uma terapia pautada nessas ações do sujeito. De grosso modo, assim, essa teoria do Rogers, ela foi adaptada para a educação, né, numa concepção existencialista de educação, fenomenológica, de base existencialista, que é a educação não diretiva. Né? A educação em que você está pautada na educação significativa, quer dizer, a aprendizagem ela tem que ser significativa, o tema, os estudos têm que ser significativos para quem está fazendo, e a condução ela pauta pela não diretividade, ou seja, o andamento, o conteúdo e como as coisas vão ser trabalhadas vão se dando na medida em que a interação com o aluno, do aluno com o professor, que nem é professor, no caso do Roger, ele chama de facilitador, né, que é alguém que facilita o processo de ensino-aprendizagem, mas que isso compete ao outro, ao aluno. Né. Pensar, então, se vocês observarem a condução da minha disciplina, de uma constante interação com vocês, quando vocês reclamavam de alguma coisa que não estava funcionando bem, eu, em vez de dizer, não, mas é assim porque o professor disse que é assim, não, eu ia lá, verificava, olhava o que era erro meu, o que era erro da plataforma, acertava. Num determinado momento, algumas pessoas começaram a dizer, professor, tem disciplina demais, tem tarefa demais, a gente está ficando doido. Fiz uma parada obrigatória, quer dizer, isso não estava previsto na minha disciplina, isso foi dessa interação, foi do feedback com vocês. Então, a condução de alguns conteúdos, a escolha de algumas coisas de um determinado momento para frente, era a escolha de vocês. Então, foi determinada pelo ritmo de vocês. Então, quando eu não coloquei um mapa de atividades como o professor Fernando, logo no início, é porque eu não trabalho com essa perspectiva. Eu não trabalho com uma perspectiva diretivista. É óbvio que dentro da estrutura da plataforma, dentro da relação de ensino-aprendizagem, não dá para você ser totalmente não diretivista como o Carl Rogers propôs, né? E como essa corrente não diretivista de educação se constituiu, né, a partir dos estudos dele. Mas uma mediação entre isso, porque o mais importante dessa história do Rogers não é a não diretividade em si, mas é o outro, é a interação com o outro, é o respeito pelo tempo do outro e a mediação entre o tempo do outro e o meu tempo. Eu tinha um conteúdo que precisava ser trabalhado com vocês. Se vocês pegaram, estão aí com o livro texto, vocês vão ver que algumas partes do livro texto eu não cheguei a trabalhar, desenvolver na plataforma, porque a gente não teria tempo de entrar naquilo. Eu fiz uma seleção dos conteúdos que eram mais significativos para o processo que se desencadeou depois da primeira semana. Fiquei muito feliz que alguns alunos interessaram por algumas discussões lá do trabalho em grupo, do papel do arte educador, que eu nem toquei nisso, e esses alunos disponibilizaram no fórum discussões sobre o papel do arte educador, a importância da arte no processo de educação, sobre a questão dos grupos de interação. Quer dizer, vocês determinaram qual era esse processo de aprendizagem de vocês. Por isso o Carl Rogers,
Por isso essa fundamentação da não diretividade. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouco sobre isso. Maria Regina reafirma que a aluna Camila, que elas não entenderam a resposta sobre o termo não tentativas, quando na verdade que aparece não tentativas, quando a tarefa já foi feita. Como ficará a avaliação dessa atividade que aparece? Bem, a Camila e quem? Ela insiste nessa... Camila? A coordenadora Maria Regina e a aluna Camila. De qual polo? Maria Regina e Camila de Iuna. Vou voltar a dizer sobre essa questão dessa atividade que aparece como não tentativa. Esquece que ela existe. Ela está lá como fixação de conteúdo agora. Ela não é avaliativa. Ninguém vai ter nota nessa avaliação. A plataforma não consegue desaparecer com esse não tentativa de lá. Tem gente que entrou 5, 6, 10 vezes e fez e continua aparecendo não tentativa. Então, a única coisa que precisa disso é o seguinte: esquece que isso teve no primeiro momento nota. Não tem mais nota, não é uma atividade avaliativa. Nenhuma das tarefas do tipo lição no meu curso são avaliativas. Somente as tarefas de texto online, de texto offline, de questionários, tá? E a prova presencial, tudo. Mas nenhuma das lições, volto a dizer, olha no linkzinho, na plataforma da minha disciplina, no índicezinho de imagens, de tarefas, logo na sua esquerda, logo abaixo, se eu não me engano, de participantes, e do calendário, tem participantes, tem um calendário, tem aquele calendário, logo abaixo tem um índicezinho do que é dos tipos de tarefa. Aí tem esse que são os quadradinhos pequenos, em 3 quadradinhos interligados, escrito lições. Nenhuma atividade dessas, tipo lição, são avaliativas. Portanto, mesmo que apareça não tentativas, vocês não estão sendo avaliados por ela. Eles continuam perguntando sobre o conceito de produção simbólica, né? Acho que não ficou bem claro. É Maria Regina que está perguntando. Ficou claro para Maria Regina. Maria Regina, eu sugiro o seguinte: lá na disciplina, logo abaixo de produção simbólica, tem um texto, que está anexado lá para leitura sobre produção simbólica, e no fórum tem um debate imenso sobre produção simbólica, inclusive com os próprios participantes, os próprios alunos do curso, debatendo comigo conceitos e concepções de produção simbólica. Então eu pediria assim, a gente gastaria um tempo muito grande se fosse tentar explicar isso. Lê primeiro esse texto, entra lá no fórum de produção simbólica, leia as discussões que estão lá, que estão socializadas para todo mundo. Se persistir alguma dúvida ainda sobre isso, aí me escreve. Tem lá no participante, pega meu nome, me escreve, que eu respondo com todo prazer. Mas eu acho que vocês têm que ler o que está colocado, vocês têm que participar dos fóruns, porque se isso está acontecendo, a questão das não tentativas, dos textos que parecem não tentativos, isso está lá no fórum, isso está explicado lá. Então acho que vocês têm que participar um pouco mais dos fóruns. Eles são momentos de interlocução nesse curso. Eles não estão lá só para avaliar, eles não estão lá só para poder compor a plataforma. Eles são espaço de interação entre os alunos, os tutores e os professores. No fórum, todo mundo é igual e todo mundo se coloca. Então é importantíssimo participar lá. E eu parti do princípio, em várias questões, de que tudo aquilo que eram questões particulares, que eram de interesse coletivo, eu mandei isso para o fórum. Inclusive alguns fóruns que eram locais, que só o polo lá, onde o Noé, por exemplo, estou falando do Noé porque é uma pessoa que contribuiu muito dentro desses fóruns, que está lá no fórum onde ele está. Ele botou um tópico, tipo esse da produção simbólica, que era de interesse de todo mundo, ele foi parar no fórum geral. O Pedro Paulo Nardotto, lá de São Mateus, por exemplo, acho que foi ele, se não me engano, localizou um site em que as pessoas podiam baixar o filme Marvada Carne. Ele disponibilizou isso no fórum local. Eu imediatamente passei isso para o fórum geral, que era de interesse de todo mundo, e essa contribuição dele permitiu que muita gente, nos 25 polos do curso, assistissem o filme. Né? Socializamos isso a partir de uma experiência particular de um polo especificamente. Por quê? Porque o fórum existe. Então o fórum é esse espaço de interação que vocês têm que usar mais, vocês têm que frequentar mais e pensar que aquele é o espaço efetivo de comunicação
não individual, mas de comunicação com o grupo.